Olá pessoal, meu nome é Ludmila e este é o meu canal Relíquias Ocultas. E você é super bem-vinda e bem-vindo ao nosso vídeo semanal. Hoje eu estou muito feliz porque vou poder gravar um vídeo aproveitando uma oportunidade surgida semana passada aqui no nosso país. Falaremos sobre história do século XX. Então eu vou dar uma pausa no gnosticismo cristão, nas heresias, para darmos um salto no tempo até a Alemanha nazista. Se você assistiu os noticiários na semana passada, televisão, internet, se você leu o jornal, já deve estar intuindo que eu vou falar da repercussão, do conteúdo, do vídeo que foi gravado pelo agora ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, no qual ele cita algumas frases de um ministro muito importante, de Adolf Hitler, e também ele escolheu como trilha sonora da sua fala uma ópera do compositor alemão Richard Wagner, que era idolatrado por Adolf Hitler. E aí este vídeo suscitou imediatamente reações indignadas, vindas de toda parte, muito justificadamente, ainda bem, né, que as reações vieram de todos os cantos do Brasil, inclusive de fora do Brasil, porque é inacreditável uma coisa daquelas, é inacreditável vermos alguma coisa do gênero em pleno século XXI e pior ainda para nós brasileiros, né, aqui no nosso próprio país. Eu me lembrei que conheço o Dr. Goebbels desde criança e resolvi compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi bem brevemente sobre este personagem tão importante do século XX, importante pelos piores motivos que se possa imaginar, né? O meu pai sempre gostou muito de ler sobre história da Segunda Guerra. Na verdade, meu pai sempre gostou muito de ler sobre história geral. Os meus pais gostavam bastante, né? Meu pai ainda está vivo. A minha mãe gostava de religiões, ela era pastora presbiteriana, acho que eu falei isso num vídeo. Ela estudava, lia bastante sobre religiões, né? Tinha aí uma coisa voltada para esse lado, estudava grego, hebraico, mas ela gostava muito de história geral e gostava muito de história da Segunda Guerra. E meu pai, durante um bom período da vida dele, lia praticamente só sobre Segunda Guerra. E este período da vida dele coincidiu com uma parte da minha infância. Então eu me lembro que em casa havia muitos livros, grandes clássicos da história e da Segunda Guerra Mundial, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, 1001 biografias. E dentre essas biografias, imagine, faz bastante tempo que eu fui criança, né? Mas nós guardamos, olha só, a biografia do Dr. Goebbels, que eu me lembro direitinho, inclusive, que meu pai ganhou isso aqui no Natal. E eu vou aproveitar e contar para vocês assim que as pessoas geralmente falam para mim que eu tenho uma memória ótima, excelente, que elas não sabem como eu consigo guardar tantos nomes, né? Eu consigo guardar tantos nomes porque eu ouço esses nomes há muito tempo. Desde que eu sou criança, eu escuto falar de determinados assuntos assim reiteradamente. Então, até por osmose acabou entrando na minha cabeça. E também porque, pasmem, né? As pessoas acham engraçado quando eu conto isso. Mas o meu pai, esses conhecimentos sempre foram muito valorizados em casa. Então a gente conversava, meus pais falavam sobre esse assunto. A minha mãe tinha uma memória espetacular, o meu pai tinha uma memória muito boa também. Então era comum se falar e era comum que se soubesse falar sobre isso assim, bem, razoavelmente bem, mesmo quando se fosse criança. Então, para o meu pai era uma coisa estranhíssima uma pessoa nunca ter ouvido falar de Dr. Goebbels. Como assim ele não sabe quem foi Goebbels? Ele achava estranho, mas, né, vou mais além, que a pessoa não soubesse os nomes dos principais integrantes da alta cúpula do Terceiro Reich, Himmler,
Göring, Ribbentrop, era assim em casa. Ele achava bizarro a pessoa não conhecer, de tanto que ele gostava. É comum as pessoas gostarem de ler a história das guerras, não é verdade? Guerras púnicas, Roma enfrenta Cartago, Cartago enfrenta Roma, guerras napoleônicas, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Eu acho até que talvez para mim, a minha experiência seja mais comum as pessoas gostarem de Segunda Guerra. Então, por conta disso, eu me familiarizei com os acontecimentos dramáticos daqueles anos e aprendi desde muito cedo que não se repetem as ideias que levaram a Alemanha à ruína e quase, graças a Deus, ela se recuperou com muito sacrifício, muito trabalho e quase levou o mundo junto à ruína. Ceifou da face da terra milhões de vidas. Só no fronte russo morreram mais de 20 milhões de soldados, para vocês terem uma ideia. E eu separei aqui um pedacinho da contracapa desse livro, fala brevemente sobre Goebbels, e eu separei um pedacinho para ler para vocês, só para vocês verem o naipe, o tamanho da importância deste homem no regime nazista. Uma frasezinha só, tá? Muito possivelmente, o Dr. Joseph Paul Goebbels, seu pouco conhecido nome completo, foi o mais perigoso e inteligente membro do Terceiro Reich. E talvez, sob esse prisma, não se possa excluir nem mesmo o Führer. Führer era o nome pelo qual Hitler era conhecido. Então, vocês veem, né? Justo quem foi evocado neste vídeo. Goebbels era o ministro da propaganda e da informação do Terceiro Reich. Por que Terceiro Reich? Citei terceiro porque teve primeiro e segundo, na verdade. Reich é uma palavra alemã que significa reino ou império. Então são períodos da história da Alemanha. O primeiro Reich corresponderia ao Sacro Império Romano Germânico. Eu não sei se você já estudou na escola isso, certamente, se você é mais velho estudou, se você está na escola, não sei se estudou recentemente, se não estudou, com certeza vai estudar na sua aula de história. Se você estudou no século passado, que nem eu, deve se lembrar, né? Tomara que lembre. E se quiser saber mais a respeito, busque aí, tá bom? Sacro Império Romano Germânico, então seria o primeiro Reich, que vai desde a Idade Média até o século XIX. Aí um curto período de tempo no próprio século XIX é conhecido como Segundo Reich, foi um período da unificação da Alemanha, durante o qual ela se tornou, vamos dizer assim, aquilo que a gente conhece hoje. E o principal nome que emerge desse processo é o do chanceler alemão Otto von Bismarck, que é um nome também que quem gosta de história não deve, do século XX, principalmente história da Segunda Guerra, não deve esquecer Bismarck. Ele veio antes, mas as coisas são todas fruto de um processo, né? Elas não são acontecimentos isolados. O Terceiro Reich, então, tem início em 1933, com a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha e dura até, infelizmente, 1945, dura até demais, né? Mas quando Hitler se torna a figura mais importante, o homem mais poderoso da Alemanha, ele sobe ao poder, né? Ele toma o poder, toma posse, dizendo que o Terceiro Reich duraria 1000 anos. E Goebbels, que teve uma infância difícil, teve paralisia infantil aos 4 anos de idade, ele tinha um defeito no pé que o fazia ser meio manco, esse defeito ele disfarçava bem, mas enfim, ele tinha, né? A sua família era muito católica, ele chegou a pensar em ser padre, mas aí a vida foi levando este homem brilhante para a política. Chega, alguns historiadores, eu digo brilhante porque alguns historiadores chegam a dizer que sem o talento extraordinário para a propaganda de Goebbels, Hitler provavelmente jamais teria conseguido fazer o que ele fez. E Goebbels teve uma carreira meteórica no partido nazista, ele subiu muito rápido, aos 36 anos
ele é nomeado o ministro da propaganda. E o que significava isso, né? Significava que todas as notícias e toda a produção cultural da Alemanha teria que passar pelo crivo, pela censura de Goebbels, que era um fanático pela ideologia da superioridade da raça ariana. Ele era um fanático em termos absolutos. Ele fica com Hitler até o final em Berlim. Berlim é tomada pelos russos e eles foi difícil, custou bastante para a alta cúpula do Terceiro Reich, como eu já falei hoje, reconhecer que a guerra estava perdida. Então eles tentam resistir ali até o último momento. Quando os russos estão muito próximos ali do esconderijo de Hitler, seu bunker, Hitler então finalmente comete suicídio e logo na sequência Goebbels também se mata com sua mulher Magda, não sem antes dar veneno para seus 6 filhos pequenos. E ele morre, ele escreve um manifesto para o povo alemão algumas horas antes desses eventos, dizendo, entre outras coisas, que não valia a pena viver no mundo sem o Führer. Então ele tinha uma idolatria, uma adoração pela pessoa de Adolf Hitler, e tiveram ambos um final horroroso. A ideologia pela qual ele foi, que ele espalhou, que ele mostrou ao povo alemão como sendo correta, como de maneira tal que justificasse o injustificável, gerou a perseguição de minorias, como os judeus, os ciganos também foram perseguidos, homossexuais, pessoas com problemas físicos, com doenças psiquiátricas, gerou a perseguição e a morte, a matança horrorosa, que eu não preciso nem comentar aqui com vocês, desses seres humanos durante aqueles anos da guerra. Gerou na população alemã, vocês vejam o tamanho da inteligência desse homem. A gente reconhece, isso não significa que ele tenha que ser admirado, ele tem que ser analisado por aquilo que ele era, mas o tamanho da capacidade dele para convencer todo um povo de que perseguir os outros, que estavam em menor número, invadir os países vizinhos e levar o mundo a uma guerra com perdas irreparáveis, privações, etc., estava correto em nome da superioridade da raça ariana. Como eu disse para vocês, foi difícil, foi um processo complicado para eles reconhecerem que a guerra estava perdida e realmente reverter aquela situação custou milhões de vidas, como eu já falei, porque num dado momento os alemães eram senhores absolutos da Europa. Eles tinham um poderio militar praticamente inigualável. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês essas coisas que eu sei a respeito de Goebbels, porque eu tive um pensamento que me motivou, Eu sei da história de Goebbels e muitas outras aí da Segunda Guerra que se tornaram famosas, ficaram para a posteridade nesse capítulo terrível, dos mais bárbaros, talvez o mais bárbaro da história da humanidade. E eu conhecia esse personagem através de um livro na estante da minha casa. E eu nunca imaginei que eu fosse tirar este livro de novo da estante, porque em pleno século XXI, um alto funcionário do governo brasileiro fosse trazer à baila, como eu disse aí, vou dizer aí, vou dar o título do vídeo, Dr. Goebbels volta ao noticiário, vira notícia outra vez. Então é sempre importante a gente lembrar, Não podemos esquecer. Nesse sentido, foi muito bom semana passada, porque as emissoras de televisão, os jornais, sites na internet, Facebook, bombardearam as pessoas o dia inteiro com as histórias da vida e principalmente das ideias e dos atos tétricos, mórbidos, horrorosos, perpetrados
por esse pessoal do Terceiro Reich, que não devem ser imitados nem servir de inspiração para ninguém jamais. Eles devem ser estudados para que jamais esse tipo de coisa se repita, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um like, comente. Eu gosto muito quando as pessoas comentam. Os comentários estavam desativados, não fui eu que desativei, eu tô tentando ver como é que desativa, mas por favor fique de olho e assim que você puder comentar, comente, eu acho importante. E eu gosto sempre de, sempre que possível, lançar uma pergunta, A gente devia se perguntar o que teria sido do mundo se as ideias, as doutrinas do nazismo tivessem triunfado. Em que mundo nós viveríamos, não é verdade? Totalmente distorcido, censurado, com os jornais, as revistas, as emissoras de televisão, rádio, o cinema, os livros proibidos de circular livremente e a cabeça das pessoas sendo dirigida a partir disso. Então pense que é importante. E agora eu espero que eu tenha te dado, se você já não tinha aí argumentos ou fatos para você apresentar para outras pessoas, espero que eu tenha ajudado você a ter mais algumas informações para você passar para frente e dizer para as pessoas que esse tipo de coisa, nazismo, ideias nazistas, persecutórias, jamais. Essa semana eu pretendo fazer um outro vídeo falando de um monumento em Berlim que tem a ver com este capítulo, como eu já disse, tétrico, horroroso da história da humanidade. Então fique aí, aguarde, tá bom? Porque essa semana eu voltarei. Muito obrigada e até lá!